Boa tarde a todos oficialmente, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Mais uma reunião do SOAB. Muito bom encontrar vocês, sempre muito bom. Última do ano, a gente faz virtual, né? Fim do ano corrido aí, mas que bom que todo mundo conseguiu entrar aí. Tá lá bem cheio, acho que a gente vai ter uma discussão muito rica. A gente vai conversar aqui um pouco sobre inteligência artificial aplicada aos sistemas que a gente utiliza de atendimento, mas também a outros pontos de suporte a software que vocês desejam colocar aqui, né? Acho que a inteligência artificial ela ganhou, obviamente, as manchetes, mas agora também nosso dia a dia, né? Ao longo do ano, acho que as corporações foram entendendo um pouco mais sobre como pode usar aqui ou usar ali, né? E acho que os projetos começam aos poucos a ganhar de alguma forma, né? E com tanta opção que tem, acho que é bastante legal a gente bater um papo aqui para quem está assistindo a gente poder também se inspirar, pensar em ideias, deixar o comentário também aqui de coisas que estão fazendo aí que a gente não sabe ou não comentou aqui no grupo, né? É importante também deixar muito claro que a opinião das pessoas aqui não necessariamente reflete a opinião de suas empresas, né? São opiniões de profissionais experts do nosso setor, mas que é uma discussão independente da opinião de suas empresas ou empresas que atuam, certo? Então, beleza, pessoal. Bom, falando primeiramente aí do nosso modelo de atendimento, que hoje é totalmente pautado em plataformas, né? No mundo do suporte a software, a gente tem plataformas, inclusive, que tem mais mercado, a gente conhece que atuam em mais mercados do que outras, né? Que são as plataformas que vocês utilizam, por exemplo. A gente, inclusive, não tem nenhum problema aqui, fiquem à vontade para citar nomes. Eu acho que é importante para quem está ouvindo também se situar. E quem, por algum motivo, não for citado aqui também, deixe sua mensagem aqui nos nossos comentários, para quem está assistindo poder acessar outras plataformas, outras tecnologias e outras ideias, beleza? Então, vamos lá. Quem começa, pessoal, para falar um pouquinho do que está vendo aí de inteligência artificial aplicada em plataformas para atendimento, suporte, tanto em clientes, como também, eventualmente, atendimentos internos que vocês vêm fazendo? O que vocês estão vendo quanto a isso? O que vocês conversam? O que seus clientes pedem? O que eles pedem acham que vai ser bom, mas no fundo, eventualmente, aquilo para o negócio dele também não faz tanto sentido, porque a inteligência artificial é uma buzzword, né? Está no hype, então todo mundo quer inteligência artificial. Mas e aí? Como traduzir isso para o nosso dia a dia de uma maneira eficaz o suporte, né? Quem gostaria de começar e colocar aí uma pimentinha já no molho aí? Bom, eu posso falar um pouquinho? Depois eu continuo. Acho que as empresas de software têm dois desafios, né? Um desafio de implementar a inteligência artificial dentro dos seus próprios produtos. Isso a gente tem visto bastante também aqui na empresa, ou seja, eu preciso colocar a IA no produto que eu vendo para o meu cliente. E também como é que eu posso usar a IA para facilitar o atendimento do meu cliente e outras frentes do negócio, né? Eu tenho olhado bastante sobre tornar o chatbot mais inteligente, né? Que ele era muito baseado em sim ou não, e a partir daí ele ia te dando respostas. Então, o que eu experimentei, o que eu vi até agora, eu vi chatbots muito mais inteligentes, onde de fato, como por exemplo, o próprio ChatGPT, né? Você faz uma pergunta e ele te vem com uma resposta consistente, né? Então, esse chatbot muito mais inteligente, muito mais com cara de gente do que com cara de robô. Eu vi alguma coisa. E também me chamou muita atenção a questão da análise preditiva, né? A questão de diagnóstico, que ele tem a inteligência de prever movimentos, ou prever, por exemplo, nesse momento começou a entrar muita solicitação parecida no suporte. Isso pode ser uma tendência de que alguma coisa não está boa. Tendência essa que a gente, pelo costume, pela prática, acaba percebendo, mas talvez ele seria mais rápido. A inteligência artificial seria mais rápida em mostrar isso para a gente, essas tendências, eventuais distorções, ou alguma coisa que não está dentro do esperado. E também a questão de diagnóstico também, né? Eu acho que, por exemplo, implementar IA na operação do cliente, de uso do nosso produto mesmo, e entender se ele está usando bem, se ele está usando, né? Se ele está caminhando para um churn, enfim, algumas coisas que a gente já tem implementado nos nossos sistemas de outras formas para tentar de forma preditiva enxergar, mas talvez com a inteligência artificial a gente tenha mais sucesso nessas análises de forma mais rápida e assertiva. São as frentes que eu tenho visto assim. Tem outras linhas, por exemplo, treinamento e tal, mas eu acho que nesse momento que me chama mais atenção são esses 3 pontos. A questão do chat, a questão da análise preditiva e a questão de diagnóstico.
O que eu estou sentindo hoje é que a gente está sendo meio atropelado pela IA, né? Parece que tudo tem IA, né? Inclusive alguns produtos têm falado de IA, principalmente eu trabalho hoje com um produto de informações fiscais, né? E vem aí, poxa, será que eu preciso mesmo do teu produto? Sendo que se eu for lá no chat GPT, eu não consigo ter essa informação, né? E já está me trazendo igual as informações fiscais. Então, assim, o quanto que a IA, ela pode ser para a gente um problema, mas quanto que ela pode ser uma solução. E eu tenho sido bastante assediada pelo LinkedIn mesmo, né? Rose, vamos conversar, eu tenho IA aqui para atendimento, tenho IA para produto, tenho IA para tudo, né? E aí, assim, o que é realmente viável, o que faz sentido, o que é só começo, quanto que está maduro, quanto que não está, e me chamou muita atenção. Eu vi uma apresentação da Zendesk, porque a gente usa Zendesk aqui, e eles trouxeram, gente, a gente vai fazer milagres para vocês, por uma bagatela, né, do valor, mas a gente faz tudo, a gente lê artigo, a gente lê chamado, a gente lê tudo e traz a informação. Ok, para atendimento parece até que faz muito sentido, mas para produto, né? Resumindo, o quanto é um problema e o quanto a gente pode usar isso ao nosso favor em todos, falando de atendimento, de produto em si, né? Eu não tenho a resposta, acho que não tem, era mais assim para ouvir de vocês, se vocês estão vendo isso, se tem algum plano, né? Ou sabe de empresas que estão trabalhando. Só te complementando, Rose, não vou responder, acho que tem gente com bastante capacidade para continuar a resposta, mas só complementando a dúvida, a gente tem percebido isso com alguns clientes, tá? Do medo de trabalhar com IA, algum tipo de automatização e perder a humanização, a proximidade do cliente, porque acho que algumas áreas, produtos, empresas, enfim, abusaram um pouco disso e a galera tá meio traumatizada, assim, do tipo, meu Deus, eu nunca mais vou falar com uma pessoa, vou ter que falar com um robô o resto da minha vida. E eles resistem isso até quando é positivo, né? Quando seria uma evolução, seria a hora de colocar, eles têm medo de trabalhar com uma tecnologia assim. Porque eu vejo, a gente já tem várias iniciativas, né? A gente já está trabalhando com essa tecnologia já tem algum tempo, e eu acredito, gente, que o nosso negócio vai mudar completamente, né? Ele vai mudar completamente porque imagine que a curva de adoção, né, dessa tecnologia, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena. Você, em alguns minutos, você consegue pegar e colocar a base de conhecimento da Sênior, da TOTUS, da Lynx, todas juntas no ChatGPT, e o ChatGPT, ele consegue responder a pergunta de todos os sistemas que estão ali, né? Assim, em minutos, né? Em minutos. Então, você dá para o seu cliente, né, a possibilidade dele conversar com uma inteligência, né, que vai gerar uma resposta com base em dados, né, que estão ali já pré-determinados. Isso é muito simples de fazer, é muito rápido. O que eu não sei é que se esse investimento hoje, com o preço que a gente paga, se retorna, né? Eu acho que não, né? Já respondendo aqui para vocês, a gente não terminou ainda de fazer esse teste, né? Mas eu acredito que não, né? Que a gente pode dar uma experiência nova para o nosso cliente ali, mas em termos de resultado, de retorno do investimento, né? Eu não sei com os valores atuais se isso retorna. Porém, a gente tem isso falando de relação, né, com cliente suporte, né, de software. Então, ao invés dele ir lá pesquisar na base de conhecimento, ele põe o problema lá, a IA vai lá na base de conhecimento, acha tudo e compõe uma resposta para ele muito assertiva, gente. Muito assertivo, né? A gente fez muito teste, assim, é muito bom. É muito bom, funciona bem. Inclusive, as perguntas que o usuário pode fazer de brincadeira, o ChatGPT, falando do ChatGPT especificamente, que a gente está trabalhando mais, ele se sai muito bem nas respostas. Enfim, então, eu, em termos da tecnologia, eu acho que eu não tenho nada a dizer. Funciona muito bem. A questão é, retorna o investimento?
Se a gente pegar e disponibilizar essa tecnologia para todos os usuários de uma empresa de ERP, por exemplo, grande, né? Se a gente pegar o custo que a gente vai ter com isso versus o benefício que a gente vai ter, né? A gente vai ter uma redução, né, na entrada de tickets, por exemplo, com isso, eu ainda não sei, tá? A gente não tem esse número, mas esse é um número, a gente está pesquisando. Porém, outras usabilidades, gente, assim, a gente não consegue parar de pensar em o quão importante e o quão relevante vai ser o uso dessa tecnologia no nosso mundo, desde pode ajudar na venda, né? Então, imagina, com base em algumas características pré-definidas de um prospect, você efetivamente, com base, né, nas últimas implantações que você fez, você consegue estimar, né, uma implantação com base no que aconteceu em um cliente, né, muito parecido com aquele. Você consegue, por exemplo, com base nos dados que você tem, você consegue praticamente prever um modelo de plano de informações, por exemplo, de uma empresa de ERP, com base em empresas, né, que trabalham no mesmo segmento, na mesma região daquele cliente. A gente falou aqui de CX, né, falou de previsão de churn. Essa, então, gente, é espetacular, né? A gente já tem isso pronto, né? Então, é impressionante, né? E a nossa ferramenta, ela já acertou alguns churns aqui. Então, ó, com base, né, nesses dados aqui, nesses clientes que você perdeu, você tem esses aqui, ó, que estão na mesma situação daquele, né? Em uma situação muito parecida, né? Então, eu acredito que realmente a nossa vida vai mudar completamente, o jeito de vender, o jeito de implantar, né, o jeito de dar suporte vai mudar completamente, né? Como eu falei, eu não consegui ainda, toda semana eu penso uma utilização, né, para a gente usar efetivamente, né, o poder da máquina, né, para pensar, né, o que a gente não consegue, né? Então, aquilo até falando de implantação, né? Um gerente de projeto cuida de X projetos, né? A máquina cuida de quantos projetos? Né? Ela consegue saber o que está acontecendo em quantos projetos. De novo, com base no seu histórico de projetos, ela consegue prever alguma ação, consegue prever a alocação de um consultor, consegue prever a alocação de consultor, fazer cronograma. Gente, de novo, eu consigo realmente enxergar que não num prazo longo, num prazo curtíssimo, a nossa vida realmente vai mudar, já está mudando. Bom, fazendo um gancho até com o que o Rico e a Rafa falaram, eu também acredito que, ou aliás, eu acredito fortemente que a IA pode vir ajudar, não necessariamente o chat, né, ou o cliente especificamente, mas também ser uma ferramenta para apoiar o agente, né? Então, acredito muito ela no back, ajudando a entregar respostas para esse agente, para ele ser mais ágil, e a gente daí quebra essas barreiras daquelas iniciativas, porque o que aconteceu assim, né, a gente começou a criar chatbot, às vezes empresas não estão preparadas, criaram, e foi uma coisa frustrante, tanto para a empresa quanto para o cliente, e aí o cliente fica, não quero mais, né, não quero mais essa experiência. Então eu acredito bastante, não consegui ainda implementar esse desenho, mas eu penso muito sempre nisso. E quando a gente fala de IA, às vezes a gente fica focando naquilo que deu mais visibilidade agora, que é a generativa, né? Mas a gente tem outros modelos, né? Então a gente já desenvolveu aqui, semelhante ao que o Giuliano comentou, predição de churn, e a gente está trabalhando para calibrar as variáveis, e a gente está com 85% de assertividade na predição, e a gente tem uma inteligência para recomendação de ofertas, né? Porque o portfólio é muito grande. Então, olha o que a gente tem no portfólio, comportamento variáveis de clientes que compram e como a gente oferece ou sugere para o executivo, olha, essa aqui tem maior probabilidade de venda aí no cliente que você está atendendo. Então, acho que também acredito que é um caminho sem volta e todo dia eu fico pensando também como a gente aproveitar mais disso. Acho que são bons caminhos aí que a gente tem para desenvolver. Sim, e esse ponto até, né, Lu, você pegar, são 30 mil clientes, né?
Como é que você consegue fazer uma previsão de churn com pessoas? Você não consegue. Não dá, ele né? tem que Você ser não ferramenta, consegue. Tem que ser com a máquina, né? Tem que realmente usar o poder de processamento da máquina. Então, esse é um ótimo caso. Até um outro exemplo que você deu também é ótimo, né? Oferta, né? Com base no que o cliente tem, no que ele não tem, no meu portfólio, com base no que ele no segmento que ele tem. Como é que você faz isso com uma pessoa, né? Para uma quantidade, né, de milhares de clientes? Também, né? Então, são soluções novas, né, são problemas antigos que a gente vai resolver agora usando a IA. Então, isso é muito legal. Muito legal. Fernandão, acho que está na fila aqui, é o Fernando? Estou na fila? É, Fernando. Legal. Tem 2 pontos aqui, né, que a gente está colocando. De um lado, a gente fornecer as nossas soluções com uma IA generativa nativa, e de outro, a gente utilizar, para tentar resumir uma palavra aqui, performar melhor em ganhos de produtividade e engajamento das nossas equipes, né, seja voltar para atendimento, implementação, CS, CX. A gente tem durante o ano de 2023, com uma das nossas soluções já no mercado em POC em dezenas de clientes com IA generativa nativa na nossa ferramenta. O que a gente tem percebido, principalmente no segmento que a gente atua, tem auxiliado muito, não só em ganhos de produtividade para quem tem utilizado, como também em proteção a uma série de fatores, como, por exemplo, não permitir que um gestor despreparado conduza um feedback com uma possível causa trabalhista ou judicial por usar palavras não adequadas. Então, ele faz um conjunto de análises de acordo com todas as conversas que estão sendo realizadas e vários outros fatores, e a IA ela possibilita que as pessoas que estão nesta conversa desenhem, por meio de indicações e sugestões da IA, iniciativas, projetos e ações, que muitas das vezes a gente está despreparado para frente ao dia a dia, de qual melhor competência, de qual melhor habilidade, de qual melhor análise que eu preciso indicar para a equipe. Não, só um pouquinho, deixa eu pedir ajuda para a IA, ela vai possivelmente nos recomendar algo nesse sentido. Então, a gente vê um ganho de performance, um ganho de muito bom nesse sentido. É claro que aí tem um desafio nosso, que talvez é uma função que a gente vai ter que estar preocupado para dentro dos nossos times, que é pessoas com olhar crítico e que sabem fazer boas perguntas. Acho que esse é um desafio que a gente não pode terceirizar, a gente vai ter que incorporar isso dentro das nossas operações, principalmente de atendimento, implementação, com foco em CSCX, né? A gente ter pessoas com essa análise crítica, sabe interpretar dados, mas também que sabe fazer boas perguntas para que a IA possa nos ajudar. E de outro lado, eu também assisti essa live da Zendesk. Ela mencionou que 82% dos clientes, eles esperam que a gente, como fornecedor, implemente uma IA generativa no atendimento. Só que tem um contraponto, que é quase o mesmo percentual. 75% eles esperam que estas interações com IA sejam ou se tornem muito semelhantes à humana. Então, aqui a gente tem, né, um contraponto que também acho que fica aqui para a nossa pauta. E com relação agora à nossa operação de atendimento, o que eu tenho visto é muito focado em melhorar a produtividade das nossas equipes. E aí facilitando a contextualização, análise do contexto de, por exemplo, tickets anteriores, proporcionando respostas prontas ou semelhantes a problema que está em situação, assim como também facilitando a escrita e produção de base de conhecimento. Então, o analista está ali, efetuou o atendimento, registrou a conversa. A partir de um simples clique acionado pelo analista, com base no resumo da conversa, ele cria um artigo estruturado com exemplos e que vai facilitar futuros atendimentos. Então, a gente está falando aqui
em conteúdo inovador, com pouco esforço do analista, fazendo com que ele fique focado no atendimento, que ele aproveite a base de conhecimento e com a IA para que ele possa estar aperfeiçoando essa conversação. Muito da IA também auxiliando a construção de bot mais personalizado, mais consistente, evitando que a gente crie toda aquela hierarquia, estrutura, caminhos, mas que a própria IA possa recomendar isso para o bot. Bom, vou passar a palavra para mais gente também poder colocar seus pontos de vista aí. Brunão. Porque senão fica muita gente para poder fazer comentário, né? Comentário sobre muita gente, né? Vou pôr fogo no parquinho aqui. Cara, a gente foi atropelado porque a gente deixou ser atropelado. E IA não é de hoje. Não é do ano passado que foi lançado IA. Assim, é porque, de novo, a gente é subjugado quando a gente fala de atendimento, de suporte, e subjugado nas companhias. É isso. Então tem muita coisa que era possível fazer. Obviamente, eu acho que tem uma questão que não podemos negar na questão de custo, de evolução da tecnologia, que ela é natural. Toda a tecnologia tem que evoluir. A tecnologia que não evolui, ela morre, é o contrário. Mas IA é uma coisa que tem alguns anos, né? Então eu acho que a gente, né, e não estou falando a gente como pessoas, mas talvez a nossa área, ela deixou ser atropelada, né? E aí veio um ano onde a discussão foi redução de custo, obviamente a inteligência artificial ganhou aquele valor 3 vezes maior, porque a gente tem que ficar reduzindo o custo. E tá certo, não tô errado. Porque até hoje a gente tem que ficar respondendo dúvida de cliente, não faz sentido, né? Assim, não é para isso que existe o atendimento ao cliente, não é para só responder dúvidas. Daí realmente tem tecnologia para isso, né? Então, eu acho que esse é um pouco da provocação que eu faço, o quanto que a gente está correndo atrás agora, porque a gente não correu atrás não correu lá na frente, na verdade, né? Lá na frente. Então, acho que esse é um ponto. Gil, a gente fez um teste aí que você falou, né, sobre resultado. A gente fez um teste com um grande cliente nosso, que foi colocar um bot com inteligência própria, não é só árvore de decisão, é híbrido, inteligência, algoritmo próprio mais árvore de decisão e OpenAI. Eles desistiram do OpenAI. Não entregou mais resultado para eles, em termos de retenção. Porque, de novo, eu até concordo que o cliente da pesquisa, o cliente ele quer ser atendido de forma humana. Não, ele quer resolver o problema dele. Se você resolver o problema dele com um clique, ele não precisa de IA. Ele não precisa de IA. A gente tá falando às vezes de IA, mas não precisa de IA. Ele precisa ter um produto que funcione, ele precisa ter um clique para resolver. Eu lembro de um cliente lá atrás que a gente estava discutindo que o nível de cancelamento de oferta era uma empresa de anúncio online, que o nível de cancelamento era absurdo. E aí tudo eles queriam resolver no atendimento, né? Não, aí foram lá e criaram um botão de cancelamento no site. Ponto! Isso não precisa de IA, né? Então eu acho que algumas coisas a gente está sendo atropelado, mas eu acho que a gente ainda é muito ad hoc nas decisões estratégicas, principalmente de tecnologia. A gente pensa naquele problema, mas não pensa, às vezes, na estratégia como um todo, né? Na jornada do cliente como um todo, no que precisa mudar num todo. Então, assim, eu acho que a IA vai mudar. Eu vi uma palestra da VP de Sales da OpenAI nos Estados Unidos, agora em setembro. O que ela mostrou de potencial para vendas, que acho que o Gil comentou também, sensacional. Porque hoje o vendedor, você acha que ele analisa indicador de vendas para melhorar como ele vende? Analisa. E você pode ver que muita coisa que a gente está falando de inteligência artificial é para cobrir deficiência humana, né? Não é para melhorar o humano, mas é para cobrir deficiência humana, né? E ela mostrou coisas absurdas, que eu achei, cara, sensacional. Eu falei, cara, para vendas eu estou vendo até mais potencial do que para atendimento, porque realmente ali, né, sugestão de produto, inteligência, comportamento de cliente, isso impacta ali na venda, e tendo uma venda melhor, tendência é que você também tenha menos problema de pós-venda, né? Então, assim, só pondo um pouco de fogo no parquinho aí, acho que tem vários pontos para a gente avaliar antes de sair implementando. O que a gente sente muito nos clientes é que eles querem saber sobre, mas não querem implementar. Não querem implementar. Não querem gastar. Aí, tipo assim, a gente volta na mesma discussão, tipo,
Para que mais tecnologia se ninguém quer implementar, ninguém quer gastar? Tecnologia nova, você tem que implementar para ela aprender, para você aprender, para evoluir. Nós vamos esperar todo mundo de novo, nós vamos esperar uma tecnologia estar madura para a gente poder realmente começar a usar ela? Tipo, não é lógico. De novo, a gente vai ficar para trás, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente debater em cima disso, eu acho muito legal, mas tem muita gente falando, não, porque eu quero saber e quando vai ver na hora H, ali, tá com medo ou não quer investir. É o que eu tenho sentido muito isso. Ainda bem que foi você que falou, viu, Bruno? Porque se fosse eu falando, você ia falar que eu estava ficando, né? Falar, vem e fala colocando fogo no parquinho de novo. Ainda bem que... Não, a gente divide. Uma hora é você, uma hora sou eu, tá? Eu tô mais provocativo. Mas é isso aí. Vamos seguir aí, que depois eu falo também. Danelon, meu amigo. Opa! Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Boa noite. Boa noite. Pessoal, os comentários do Bruno foram muito bons ali, porque a gente chegou agora, né, de alguma forma, impactando a nossa parte de jornada do cliente, vamos colocar assim, né. Eu vejo o ganho em duas partes também, o ganho para o usuário final, mas eu vejo muita oportunidade no ganho interno, né. A gente tem aí, por exemplo, fazer análise do histórico de chamados, a utilização do produto, a análise do uso do produto em si, para mim é algo muito relevante, aplicar a IA para avaliar o mapa de calor e com isso criar algumas jornadas customizadas, automatizadas ali, usando sistemas de adoção, on-board. Eu acho que a gente pode ter muito ganho nisso no dia a dia também. Eu acho, a parte de análise da criação de conteúdo também, como foi colocado, eu acho que é um dos maiores ganhos, eu acho que nesse momento para nós, internamente aí na área de atendimento, mas me conquista muito também o que a gente pode ter de, vamos colocar assim, na visão cara a cara do cliente, né? Como a gente vai transformar isso, como o cliente vai enxergar isso e tem um pouco da geração, né? A gente lida com várias faixas etárias aqui. Então, o meu público é advogado, então eu lido com faixa etária bem flexível, assim como vocês em outros ramos. Então, eu acho que isso tudo vai dizer a velocidade de cada um de nós aqui para potencializar esses investimentos e como a gente vai evoluir nesse sentido. Desculpa só pegar esse gancho antes de passar para o próximo. Por exemplo, tem um escritório de advogado que eu conheço, o dono, que implementou a Watson, acho que há 3 anos, para automatizar processos. Fantástico. Entendeu? Isso é exemplo. Eles são um case da IBM global. Depois eu vou lembrar, fugiu o nome dele, depois eu posso até passar. Mas é um case global da IBM. Então, há 3 anos, né? Então, assim, há 3 anos já era possível muita coisa. Imagina, quer dizer, IBM Watson a gente está falando de até antes, né? Mas esse é um exemplo que eu acho que é legal, isso, que nesse mercado tem inovação e já estava acontecendo antes da gente ficar falando de OpenAI e ChatGPT. A companhia nossa até investiu numa empresa de IA aqui, está mais no exterior no momento, justamente para potencializar como a gente ganha a geração de documentos, a parte de criação de conteúdos, e tudo isso acho que vai ganhar muita escala em todos os meios. No jurídico, eu acho que tem um mercado gigante aqui também. Não sendo muito repetitivo com todos, eu concordo com todas as afirmações. Acredito muito na questão de redução de volumetria para ticket na entrada, acredito no uso interno, reduzindo o tempo de diagnóstico. No meu caso, nós vamos começar agora um piloto. A última versão versão do nosso RP vai sim estar conversando com o IA. Então, o usuário vai poder começar a utilizar, quer seja para algumas informações de dentro do próprio RP e também do help do sistema. É um piloto inicial nosso com alguns clientes, né? Mas eu acredito, principalmente depois, com relação à questão de mapa de calor de uso do sistema, para checar a aderência dele, né? Ele veio para ficar, gente. Ele tem um custo, eu também concordo com o Juliano. Como nós vamos medir essa redução, né? A gente até vai provar que eles estão usando, mas será que geraram ticket? Reduziu quanto de tempo? Então, o custo é fácil você ver. Agora, o benefício em si vai dar trabalho, né? Mas é algo que vem para ficar assim. E para mudar comportamento. Comportamento do usuário e comportamento também das equipes, né? Eu não vejo como uma moda. Eu vejo que uma tendência e veio para ficar. É mais um ferramental aí que a gente vai usar. E a geração nova, que está usando sistemas, é muito mais fácil para eles do que uma geração aí mais antiga, né, dos cabelos brancos aí, né? Esse pessoal já está usando hoje, eu vejo
pessoal jovem com o ChatGPT já instalado no mobile, no smartphone, e a turma brinca, né? Então, assim, veio para ficar mesmo. Vou falar um pouco sobre o que eu já experimentei, né? A gente usa aqui na Presença Zorro, né? Que é uma solução indiana. E eles têm já há muito tempo a ZIA, que é a inteligência artificial deles. Já está implementada há bastante tempo. Eu experimentei algumas vezes no passado, mas nunca vi nada muito uau. Depois, com essa moda toda, eles soltaram mais algumas versões e começam a ver algumas coisas mais inteligentes. Por exemplo, a ZIA, que está no pacote, eu não pago nada mais para usá-la, ela tem duas frentes, uma frente de previsão e uma frente de anomalias. Aqui na empresa, a gente é muito forte a questão do atendimento, o suporte, porque é uma fortaleza, em função do maior concorrente ter dificuldade com o atendimento, a gente vai nessa frente e a gente sabe que por aí a gente se diferencia. E aí, a gente tem uma média aí de 97, 98, dependendo do mês, de satisfação com o suporte. E a minha ideia, e o meu desejo é, tá bom, parei no 98, como é que eu faço para chegar no 99, né? Eu estacionei no 98. E aí eu liguei a ZIA, me dizendo o seguinte, como a maioria dos meus atendimentos aqui são chat, 80% é chat, eu queria entender durante o chat qual seria a probabilidade de eu receber uma avaliação negativa, antes de receber a avaliação negativa. Essa era a minha ideia. E aí eu liguei a inteligência artificial justamente para ela ir acompanhando os atendimentos e me prever se aquele atendimento teria ou não a possibilidade de ter uma avaliação negativa ou positiva. Nas positivas, ela acertou em aproximadamente 80% das vezes. Nas negativas, em mais. Aproximadamente 90% das vezes, ela acertou que aquele atendimento receberia pelo cliente uma avaliação negativa. E aí, meu próximo desafio é, durante esse atendimento, que a inteligência já está prevendo que não está indo bem, o que eu posso fazer para que a gente tenha uma ação ativa durante o atendimento, para que a gente receba uma avaliação positiva ou uma não negativa ao final dessa experiência do cliente com atendimento, né? Então, já pude perceber e colher, assim, bastante satisfação, assim, ver que o que ela está me prevendo que vai acontecer, 10 minutos depois, 15 minutos depois, de fato aconteceu, principalmente na questão da avaliação negativa. Então, já pude ver na prática que funciona. E no caso da Zorro ali que a gente usa, não me cobrou nada por isso. Então, só que eu estou falando de forma silenciosa, né? Ainda estou experimentando, estou vendo se faz sentido, estou recebendo somente os relatórios, estou acompanhando, estou fazendo os cruzamentos para daí tornar uma coisa mais ambiciosa dentro da companhia. Mas, a princípio, está sendo bem legal. Eu acho interessante a colocação de todo mundo e está tudo certo, né? É isso mesmo, vai acontecer, está acontecendo. E o interessante de tudo é que a gente vê que o que a gente consegue hoje já avançar são aquilo que nós já temos muito mais base para responder. Por exemplo, um churn. Existem alguns marcos que vão mostrando que aquele cliente vai dar churn. Então, esse padrão é mais fácil de ser verificado. Então, venda também, porque a venda ela tem um processo, funil de venda, não sei o quê, tem que fazer isso, está quente, está morno, está frio. Quer dizer, você também consegue trazer isso mais rápido, né, para o mercado em si. Quando a gente fala em atendimento, aí a coisa começa a pegar. Eu concordo com o Bruno aí, por exemplo, IA, não é de hoje, né, que se fala disso. Essas pesquisas têm mais de 15, 20 anos, algumas aí. Eu lembro quando fui falar de desenvolvimento de software orientado a aspectos, eu achei que era uma coisa nova em 2000 alguma coisa, é um negócio de 1967. Né, orientação a objeto é de 68. Veio falar recentemente, uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. Então, o que a gente está vendo é assim, beleza, agora a gente vai colocar o atendimento, show, e as bases de conhecimento nossas ali? E os nossos recursos? Aonde está a inteligência disso? Porque todo dia cria-se coisa nova em software. E a gente vai ter que pegar isso e transformar isso para dentro de uma base para alimentar uma IA. E a IA, por si só, ela não aprende. O Juliano falou uma coisa certa, e eu gosto de falar muito da base de conhecimento da Sênior. A base de conhecimento da Sênior, para mim, é um espetáculo. Um espetáculo. Você fala, principalmente quando você fala até de folha, de e-social, você entra se procura lá e-social, alguma coisa do e-social, vai vir a Sênior.
como base de conhecimento, pela quantidade, pela riqueza da base em si. Levando esse contexto para dentro levando essa base para dentro de uma IA, com certeza as pessoas vão ser rápidas na solução. Mas aqui também já foi falado o seguinte, como se pergunta, nós fizemos um teste esse ano na Sankia, e um belo dia alguém falou, Ivan, não está dando certo. Porque era isso, colocar o agente apoiado pela IA, né? Porque o agente sabe como perguntar. Porque aí minha gerente da universidade falou assim, Ivan, nossa base de conhecimento é muito ruim. Eu falei, por quê? Olha só, vem cá. Aí ela sentou assim e escreveu assim, como eu vou fazer isso? Eu falei, esse é o problema. Porque na universidade, a gente, assim como aluno, a gente só pergunta para o professor assim, professor, como é que eu faço isso? Professor, como que eu faço esse negócio? Na realidade, a gente não pergunta assim. O nosso cliente, ele não chega e fala assim, olha, eu estou aqui querendo fazer um cadastro, como que eu faço o cadastro do empregado? Não, ele não faz isso. Ele fala assim, ó, nem pergunta, ele nem pergunta. Ele fala assim, estou com um problema, não estou conseguindo cadastrar, e esse sistema é uma porcaria, e aí ele fala um monte de merda, vai, xinga, e aí a IA tem que falar, rapaz, que é merda, que é porcaria, que é, né? E ela vai ter que começar a tirar esse negócio do padrão para falar, peraí, o que esse cara está perguntando? E aí o que ele quer é simplesmente um detalhe, sabe? Um detalhezinho. Eu me reporto a 2000, né? Há 23 anos atrás, quando eu estava lá na Tron, e aí o pessoal falava assim, olha, o cara ligava lá e falou, estou com um problema aqui, o sistema não está emitindo licença maternidade. Então faz assim, vai lá no cadastro do funcionário, vê o sexo, por favor. Tá masculino. Então, homem não tem licença maternidade, pelo menos há 23 anos atrás não tinha. Então, marca feminino e você vai conseguir emitir. Entendeu? Quer dizer, ele não chegava e falava assim, olha, como é que eu faço para emitir uma licença maternidade? Aí, primeiro, você tem que verificar o sexo do funcionário, né? Que seria a resposta correta lá nos passo a passo. Mas aí a gente começou a notar que a gente não conseguia fazer a coisa funcionar na Sankia, lá naquele momento. Por quê? Porque enquanto a gente estava no como, o cliente chegava com outra coisa. Às vezes ele chegava assim, ó, estou com um problema. Aí você, então tá bom, então me fala um pouquinho. Não, eu não consigo nem falar. Não aparece nenhuma mensagem. Conecta aqui e olha, né, Ivan? Conecta aqui e olha, né? Isso, conecta aqui para mim e olha. Aí você fala, aí como é que eu falo isso para IA? Então, assim, eu acho que está todo mundo certo aqui, acho que a gente vai, assim, vamos lá, tem um ano isso, né? Já faz um ano de tudo, né? De tudo quanto começou. Nós vemos muitas empresas ainda aproveitando do momento IA, falando de IA, mas com aquelas velhas coisas que tinha. Eu lembro das conferências nossas, os caras falavam assim, não, tem uns negócios de IA aqui no chatbot, aí todo mundo fala, nossa, chatbot com IA. Era árvore de decisão, gente, que faz parte da IA, não está errado. Não está errado. Você entendeu? Mas era aquela IA que a gente tinha naquela época, de árvore de decisão. Então, tinha que fazer um monte de árvore de decisão. Aí você fala, então faz um RP com várias árvores de decisão. Ninguém conseguia. Era um caos. Então, eu acredito em tudo que a gente falou aqui, acredito que em várias coisas vão acontecer mesmo, algumas mais rápidas, outras menos. As mais rápidas são aquelas que já têm um conhecimento pautado. Por que hoje é fácil? A gente vai lá no ChatGPT, é muito legal, né? Você fala assim, quais são os indicadores de um service desk? O ChatGPT fala para você, ó, baseando-se no seu quê, aí você retruca ele vem com mais informações. E chega um ponto que ele fala assim, olha, a partir daqui, aí agora você tem que testar. Legal, que é mesmo, é isso que a gente faz, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela é top, ela vem, ela vai mudar muita coisa, ela já está mudando, como diz o Juliano, ela já está mudando muita coisa. Os clientes estão querendo algumas coisas, mas também não quer pagar, né, Bruno? A gente sabe disso. Esse tempo atrás, até nós comentamos, né? A gente fala tanto de atendimento, mas é onde o pessoal não tem orçamento. Você fala, vamos melhorar meu atendimento. Não, eu não tenho orçamento. Seus funcionários têm que ganhar aquele tantinho mesmo lá, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas vocês precisam ser escalável. O conhecimento tem que ser escalável. Então, beleza, então nós temos que colocar IA. Aí, como diz a Rose, né, Rose? Eu estava nessa live sua aí. É R$300 cada agente. Né? Aí você vai lá, 700. Né? Não, lógico que tem a barganha. Eu não sei se está nesse preço, aí o Bruno talvez possa nos falar, né? Como é que está isso. Mas no Zendesk,
né, tem um custo, e aí é aquela história que o Juliano colocou. Esse custo aqui realmente é o que nós estamos querendo, né? Vai dar. E outro detalhe, quem está na ponta perguntando, né, não tem a mesma discernimento que nós temos para fazer uma pergunta. A mesma pergunta. O cara vai chegar aqui e falar assim, olha, eu estou com isso assim, assim, assado. Para um pouquinho, só um minutinho. Vamos pensar aqui em alguns detalhes, né? E aí vai ser outro momento. Será que ele vai conseguir usar essa IA sem saber perguntar? Porque esse é um ponto que toda palestra que você vê de IA está batendo. O que tem que ser feito é saber perguntar, né? É o pensamento socrático, que sei que nada sei. Então, você tem que saber perguntar, igual Sócrates fazia, para ter a resposta correta. Então, esses são pontos que a gente... Assim, ó, eu acredito que tudo isso vai acontecer, tudo que nós já falamos aqui. Nós vamos ter que aproveitar isso em vários momentos, isso é verdade. Nós vamos errar muito, porque nós vamos tentar um negócio, vai bater a cabeça. Cara, por que esse troço não está dando certo? Aí você vai entender que, aí o que o Bruno disse aí, a jornada desse cliente. Como é que é uma jornada de um cliente do jurídico? Como é que é uma jornada de cliente de contábil? Como é que é uma jornada de cliente de folha? Como é que é a jornada de um cliente, sabe, de N possibilidades, né? Como é que eles são? Quem são as pessoas que estão lá no cliente, né? Esse é um ponto que a gente está fazendo um monte de coisa aqui, né, procurando soluções, ChatGPT, e a gente não está indo lá buscar como é que essa turma pensa, como é que eles vão fazer para usar tudo isso que a gente está querendo colocar para eles. A não ser que a gente faça o seguinte, vai fazer um sistema, e aí é aquele sonho de todo mundo, o cara vai clicar num lugar e o sistema fala, opa, aí não, porque não é isso que você quer. Aí eu tenho que ler a mente do cara. Então, o chip, né? Chip cerebral. Isso aí. Então, tem coisas que eu acho assim que vão acontecer, sem dúvida nenhuma, né? Só que, e a gente também, é igual assim, um experimento legal, é igual testar software, gente. Testar, o cara, o QA e tal, os caras de teste, eles vão no caminho feliz. Aí, a primeira vez que eu pôr lá no cliente, aconteceu cara, como é que esse cara conseguiu fazer isso? É porque aquele cara não foi no caminho feliz. Ele não foi no que foi ensinado a ele. Ele extrapolou. Ele pulou o corguinho de descosta, né, como diz o outro. E aí, ele ferrou tudo. O sistema, aconteceu um negócio lá maluco, que eu só consigo arrumar agora via banco de dados, porque a aplicação não funciona para resolver o problema que esse cliente fez, né? Então, vai ter um momento que vai estar tudo... E aí eu vi uma chargezinha esses dias, muito legal, né? O cara falando assim, ó, primeiro eu gosto de trabalhar presencial, depois o cara, passou um tempo, veio a pandemia, agora trabalho home office. Aí quando voltou, volta todo mundo. Quando voltou, não precisava voltar, porque o ChatGPT já tinha resolvido todo mundo. Então, quer dizer... Mas esse é um medo que a gente tem que arrancar, porque, assim, ó, a gente precisa escalar as nossas equipes. A empresa tem que crescer sem crescer o Service Desk. A empresa tem que crescer sem crescer a equipe de implantação. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter pessoas que conheçam bastante o produto para que alimente ali a IA, para que consiga dar o atendimento quando necessário, humanizado, entrar no humano, e ele está ali para acolher naquele momento. A gente precisa também estudar como é que é o nosso cliente. Eu acho que nós estamos indo muito do lado do ChatGPT, esquecendo o nosso cliente. Como é que ele é? Como é que é o perfil desse cliente? Como é que é a jornada que ele quer seguir? Para depois a gente falar, opa, agora a melhor IA para esse cliente é essa, e não aquela outra ali. Eu acho que é assim que eu penso. A gente tem dois caminhos, né? A gente, primeiro, precisa resolver problema, né? A inteligência artificial tem que resolver um problema. Não adianta a gente usá-la por usar, para não resolver problema nenhum, e vai ser um custo a mais que a gente vai ter na operação, que é o que acontece com muita adoção de tecnologia nesse momento, né? Perfeito, acontece muito, perfeito, né? Muita gente usando, e aí quando você pergunta qual resultado deu, né, as pessoas não sabem nem responder, né? Mas nas empresas mais, né, nas empresas mais organizadas, que trabalham com orçamento, né, que cuidam bem do dinheiro, que cuidam bem do cliente,
né, tem essa preocupação. Então, eu acho que a gente precisa efetivamente ter um problema para resolver, né? O ponto que eu coloco aqui é que a experiência com o nosso cliente, ela vai mudar, né? Você falou de geração de conhecimento, né? Quando a gente olha para o KCS vai mudar. Será que a gente vai precisar de gente lá estruturando artigo para reuso? Né? Perfeito. Eu não sei. Perfeito. Eu acredito que não, entendeu? Eu acho que a alimentação, sabe, esse jeito que a gente enxerga hoje de trabalhar, onde eu tenho um incidente, eu tenho uma solução, eu tenho uma criação de um artigo para reuso, isso não vai ser mais assim. Né? Talvez a gente mate isso lá na ponta, lá, falando em software, lá dentro do produto, e nada disso vai acontecer, né? A criação de código hoje, né? A IA está gerando código, não sei se vocês já tiveram provavelmente vocês já tiveram a oportunidade aí de dar uma fuçada no Copilot lá, né? É impressionante, né? É impressionante. Eu tenho certeza que na empresa de vocês já tem programador aí que comprou o Copilot, e grande parte do código do sistema de vocês está sendo já desenvolvido por um robô, né? E tem gente que nem sabe. Só que, então, os sistemas eles vão melhorar, a estabilidade vai melhorar, os erros vão diminuir, a gestão de conhecimento vai melhorar. Então, são features novas que a gente vem, improvement mesmo, né? Usar a tecnologia para resolver coisas, né? Problemas que a gente tem e criar soluções novas. Um outro ponto bem importante aqui, e voltando lá na gestão de conhecimento, eu acho que o grande exercício que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que esquecer, vai ter hora que a gente vai ter que apagar, né? Esquecer o jeito que a gente trabalha hoje, porque isso pode ficar nos incomodando, né? Você falou, a base de conhecimento, ela da sênior é ótima, né? Do jeito que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, usando o KCS há muitos anos, nos trouxe até aqui, né? A gente usa KCS há mais de 10 anos, né? Então nos trouxe até aqui, mas eu consigo visualizar que esse processo vai mudar completamente. Ele vai mudar completamente, né? Mas a gente não vai ter mais gente gerando conteúdo, né? Pois mas é isso que eu tô falando. Imagina que não vai ter mais base de conhecimento. Vai estar tudo do jeito que ela é hoje. Exatamente. Sabe? Eu estou gerando artigo para minha base de conhecimento. Não sei, né? Talvez isso não vai ser mais assim. Vocês não acham que a gente está discutindo muito uma nova tecnologia quando ainda tem coisas básicas que não funcionam? Porque, por exemplo, a gente está discutindo tecnologia, eu estou discutindo com o cliente o que é omnicanalidade. O que é visão única de cliente. Aí a gente vai começar a ter a AI, e assim, eu não estou falando que não tem que aplicar, só para deixar claro, eu acho que tem que aplicar e baseado em conhecimento, dúvida, essas coisas, maravilhoso, já temos isso na mão para aplicar. Mas a gente vai parar em coisas básicas que ninguém está olhando, ou estamos olhando e não está acontecendo, né? Então, como que eu vou me basear, por exemplo, em olhar o cliente, interpretar o cliente, e eu só olhar o atendimento? Eu não estou olhando, por exemplo, como que é o comportamento dele na venda, eu não estou olhando como que é o comportamento dele como usuário. Então, assim, tem coisas ainda... A minha briga vai ser maior no básico bem feito, no arroz com feijão, no ACF. No arroz com feijão que ainda as empresas não estão fazendo. A gente, né, acho que o Gardin comentou muito bem, aí a gente vai fazer, vamos fazer um bot maravilhoso, só que não vai conseguir monitorar se esse cara transbordou pro telefone, porque o telefone não está integrado, porque a gente não tem uma visão única de cliente ainda, porque a gente não tem o telefone integrado com o meu CRM, sabe? E isso acontece, não sei, não estou falando que acontece com vocês, pelo amor de Deus, mas, cara, acontece infinitas vezes do que eu vejo, de canais integrados, de cliente que é diferente em cada canal. E aí, uma hora a inteligência artificial, e eu acho que não é agora, mas ela vai dar uma travada no que a gente é capaz, né? O Ivan colocou muito bem, dados. Se a gente tiver só metade dos dados, a gente só vai ter metade da interpretação, né? Então, isso é aquela priorização de investimento, né? Que o pessoal deixa isso tudo lá no fim da fila. Tudo, né? Deixa no final do fila. Por isso que até agora não tem. Exatamente. Não. E muita empresa que posta bonito, tá?
que posta bonito, posta prêmio, posta um monte de coisa, quando você vai ver, na verdade, o básico da omnicanalidade não acontece. Metade de quem fala que tem omnicanalidade 100% na empresa não tem. Não tem. Fala que tem, mas não tem. Se é por falta de conhecimento ou porque é bonito falar para fora, eu não sei. Mas, cara, não tem. E aí eu acho que a gente vai discutir, eu acho que a AI vai ficar travada naquilo que é o básico dela, que a gente está falando aqui, que é ler o histórico de ticket, resumir o ticket, pegar o sentimento só durante a jornada de atendimento, pegar a base de conhecimento e responder. Isso aqui, ó, daqui a pouco, ó, é isso aqui. O Rico mesmo comentou, né? A Zorro já fez, a Zendesk fez, se cobra ou não é outra discussão. Pouco todo mundo fez isso, já foi. E aí, como que nós vamos discutir o restante que a AI permite se a gente não consegue ter a visão única do cliente durante o atendimento? Se muitas empresas não conseguem ter a visão do que esse cliente está comprando ou não está comprando durante o mesmo momento que ele está solicitando um atendimento. Esse para mim, é talvez a discussão mais crítica do mercado de atendimento, a gente está 3 anos atrasado, 3 ou mais anos ainda atrasado. A gente está em 2023 discutindo omnicanalidade, gente. Contexto de atendimento ao cliente. Não vamos longe não, né, Bruno? O Juliano acabou de falar aqui, olha. A Sênio já tem KCS há 10 anos. Então quer dizer que agora o pessoal vai entender que KCS tem uma metodologia que pode ser aplicada e tudo mais. Entendeu, Juliano? Assim, ó, a gente não está... essa questão da omnicanalidade, né? Que é omnichannel aí. Se você olhar para algumas empresas que têm esse processo, e a gente conversou hoje à tarde sobre isso, né, Bruno? Até mandei para o seu áudio. Tem ferramentas que fazem isso e o pessoal não está se preocupando com isso. Ele joga lá num repositório e não faz nada com isso. Porque o serviço dele lá é não sei o quê, só que eles não fazem um CRM, eles não conseguem um acompanhamento desse cliente, eles não conseguem... E as empresas compram porque é mais barato, né? E aí exatamente. As empresas compram porque é mais barato. É isso. Fala... Acho que a Lucila, depois a Rose. Eu que estou ali. Só juntando tudo que a gente falou, né? Eu entendo que a gente tem um mundo básico para atuar, mas a gente tem que sempre estar olhando para o que vem depois, né? Porque senão a gente fica atrasado de novo, né, Bruno? Foi o que você falou assim, pô, a gente já está atrasado, né? Quando eu atuava na Softplan, em 2016, a gente começou a desenvolver um produto que tinha já IA lá dentro, né? Uma máquina de aprendizado. E que foi, então, não é novo, mas eu acredito que a tecnologia ela se torna nova a partir do momento que ela se populariza. Quando ela popularizou, ela fica nova para a maioria das pessoas e ela barateia também. Eu acho que esse é o ponto. Então, por isso que a gente está discutindo agora. De repente, ela se popularizou. E, de repente, ela está na visão de todo mundo. E talvez, eu vejo que esse é um momento como a gente já passou em outros momentos, né? Nós somos todas pessoas muito jovens que estão aqui, mas a gente viveu bastante já e viu que teve outros momentos em que a gente discutiu isso, né? E disse, mas a gente tem um básico para fazer antes de chegar esse momento, chegou e a gente precisa correr atrás, né? Então, eu entendo que a IA, ela é uma questão de competitividade também, que exatamente o que o Gil falou. Cara, não tem mais como voltar atrás e vai acontecer, mas o quanto a gente consegue trabalhar o básico bem feito, né, que é ter um ID de cliente nas ferramentas, né, nós aqui já estamos em empresas mais estabilizadas, a gente não tem esse problema, mas sim, concordo com o Bruno que ano passado eu trabalhei em mentoria e consultoria, gente, é de chorar, mas essa empresa não necessariamente está falando da IA, né, a gente ou não está falando da IA como um aliado de competitividade, porque eu não vejo a IA apenas atuando num chat para responder para cliente. Eu entendo ela dando resposta de produto, exatamente isso que o Gil falou, de desenvolvimento, de desenvolvendo para a gente, talvez deixando pessoas do nosso time atuar em questões que a IA não vai resolver, que são as questões mais inteligentes e menos operacionais. Então, nós vamos chegar nesse mundo, e o quanto a gente pode abarcar a IA como algo que vai acontecer e planejar isso, né? Então, também, a gente está testando lá hoje a IA dentro do produto como resposta mesmo de produto, como trazer resposta para o cliente e feature mesmo, não só
né, no atendimento em si, porque eu entendo que quando a gente pensa em IA, parece que o atendimento é o primeiro, né, um bot inteligente que vai ler eu não preciso mais criar artigo, isso é um fato, vou lá, a Zendesk faz isso, ela nem vai ler o artigo, mas ela vai ler os chamados e vai propor resposta. Então, essa questão de artigo, de KCS, toma um novo rumo mesmo, será que a própria IA não vai criar os artigos? Mas eu entendo que a gente vai trabalhar com o básico e já tem que ir pensando nela. E, em algum momento, talvez é bem provável que ela barateie mais, porque é uma questão de competitividade e de aumentar o uso, de fomentar mesmo o uso, né? A gente precisa estar preparado para isso. Então, eu leio tudo aqui, que todo mundo tem uma pitada, né, de vários pontos, de várias coisas, mas acho que fica uma coisa bem importante que o Bruno falou, vamos olhar para a tecnologia nova, mas também vamos olhar para o básico, né? Não é milagre, mas eu acho que com o nível de maturidade aqui que o filho tem aqui, a gente sabe, né, que não é uma pílula de IA que vai resolver os problemas, né? É uma construção para se chegar lá, né? Sim, até uma coisa, Rose, você lembra quando a gente falava, né, de clusterizar a base de clientes, que a base começava, né, a crescer muito, até a Lucila, né, acho que é a pessoa mais experiente nesse assunto aqui, porque é muito cliente, você não consegue atender todo mundo, né? Porque você precisava de gente. E agora que a gente não precisa de gente? Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, tudo, né? Tudo precisa ser repensado, né? Por quê? Porque agora, eu acho que esse é o ponto principal, nós temos capacidade, né, de analisar dados, analisar a carteira de clientes, analisar seja lá o que for, né, sem precisar das pessoas, né? Então, a gente fala de XLA, né? Então, também, né, Thiago, a gente vem falando, né, todo mundo vem ali, né, buscando o seu caminho ali para como medir a experiência, né, do cliente, e eu tenho certeza que a gente não vai fazer isso sem a ajuda da inteligência artificial, ela vai ser um puta aliado nosso nisso, né? Como eu falei, a gente, né, que nem a TOTUS também tem uma ferramenta já de previsão de churn com uma acuracidade ótima, né? A gente, né, tá chegando lá também. Então, é isso, né? Não era possível fazer isso antes, né? Esse é um problema novo que a gente consegue resolver, né? Então, o responder ticket para o cliente, né, criar a base de conhecimento, a gente precisa repensar tudo isso, né? Será que o cliente não vai conseguir se resolver sozinho lá dentro do produto? Né? Será que ele vai precisar muito pouco da gente? Ele vai precisar da gente quando tem um erro? Tá, mas a gente está falando que a gente tem ferramentas lá como o Copilot da Microsoft que ele vai lá, dependendo de um erro, ele vai lá, debuga, ele descobre qual que é erro e já consegue mostrar a solução ou consegue já corrigir o erro. Né? Então, gente, como eu falei, a gente vai ter que repensar tudo, né? A gente vai ter que repensar tudo, porque tem muita coisa que a gente faz hoje ou não fazia hoje, agora vai ser possível fazer. Eu acho que a gente volta para o que nem fazendo o link, o Bruno mesmo hoje está provocativo, está aí questionando todos nós. E eu acho que uma das... Eu voltei de licença com o coração mais quente, entendeu? Tá, eu tô vendo, tá? Tá gota, né? E eu acho que é o básico que a gente já tem esse trabalho, mas que ainda tem muita coisa acontecendo em relação a dados. Então, uma empresa muito grande, como é que você organiza esses dados de forma que, de fato, você consiga tirar uma resposta interessante ou coerente, né? E é o básico. E quando a gente fala de arquitetura, de infraestrutura para isso tudo, também tem muita coisa acontecendo ali, né? Você toma uma decisão para um lado e daqui a pouco já está vindo, putz, mas não é mais aqui o melhor lugar para tu armazenar, para tu processar esse volume de dados. Então existe muita coisa acontecendo nesse sentido. E para a gente é uma complexidade grande fazer uma organização dos dados coerente. Também acho que, se a gente pensar em outro ponto crítico, é aquilo que já falaram das pessoas saberem fazer as perguntas, né, para conseguir se aproveitar bem dos dados, e tudo isso, aí eu falo ali um pouquinho com o Ivan, da questão que a gente está olhando a experiência do cliente, sim,
né? Porque quando a gente está olhando para resolver um problema ou para ajudar um profissional a entregar um serviço, um atendimento ou um produto, né, de forma melhor, a gente também está fazendo, né, a melhora da experiência. E aí, gente, agora quero provocar um pouco como é que fica LGPD e segurança no meio disso tudo, né? Porque aí a gente tem desafios gigantescos que ainda não estão, por exemplo, não existe uma legislação em relação a toda essa questão de IA, de como usar, que bases, informações, dados, né? Então aí a gente tem outros patamares ainda de discussão gigantescos para colocar um pouco de Nossa, a Lu deu uma paulada no Bruno agora, hein? Agora ela fala assim, eu vou quero competir com o Bruno, quero competir com o Bruno esse assunto, eu acho que eu não vou nem discutir, cara. Esse aspecto, né, a questão da legislação, a questão da lei, ela sempre corre atrás da tecnologia, nunca na frente, né? Primeiro surge a tecnologia, e algumas a gente nem sabe ainda como resolver, por exemplo, as big techs. Quem regulamenta a meta? Quem faz? Ninguém sabe ainda direito como é que faz, e se é que vai fazer. Então, me parece que aqui a grande questão, na verdade, a grande provocação é de tudo que a IA pode fazer, de fato, no que ela vai nos ajudar. Eu acho que é o nosso papel aqui dar essa tendência para o mercado, né? Olha, nessa linha aqui parece que funciona. E mais, nessa linha funciona, mas a gente não vai poder usar, porque vai esbarrar na LGPD, vai esbarrar não sei o quê. Então, eu acho que essa vai ser a grande dificuldade, né? A gente experimentar de forma pioneira, como profissionais mais experimentados e tal, tentar dar uma tendência do mercado. Lembra aquela dor que a gente sempre teve há tanto tempo, por exemplo, construir base de conhecimento? Com a IA, essa dor aí sua talvez diminua. Vai te custar ou não, mas talvez diminua. Porém, para personalizar determinada coisa não pode, porque a legislação não deixa. Então, acho que esse é o papel provocador de... Tá bom, a tecnologia chegou, ela vai ficar. Se corremos atrás ou na frente dela, pouco importa. O momento é esse, né? E ela chegou, ela vai ficar, e agora, né? Qual é a tendência? Eu acho que o grande papel agora é ditar tendências, mostrar para que veio e como é que funciona. Essa é a minha visão até aqui da discussão. Onde vale a pena, né? Onde tem custo-benefício a curto, médio e longo prazo. Isso. É para trocar na lista de suporte? Essa é a ideia? Não, vai demitir todo mundo? Não é nada disso. Vai ajudar o cara, em vez de resolver 2 chamados por hora, resolver 10. É outra coisa. Então, tem muita coisa, né? Efetivamente, né? Você vê, né? O Gil citou esse lance do XLA, né, Rico? E a palavra experiência do cliente apareceu várias vezes aqui. A palavra, acho que o lance da temperatura do atendimento, ela também é muito importante nesse ponto. Porque, cara, você pode ter a base, você pode usar IA, você pode ter um copilot para resolver o problema mais técnico do mundo. Se o cara, como o exemplo do Ivan, né, que ele citou, está com um problema numa questão de pagamento, uma folha, alguma questão crítica do software, cara, ele sabe que a IA pode resolver até mais rápido, mas ele precisa falar com alguém. Ele vai falar, ele quer atender, ele quer desabafar e xingar alguém. Ele vai ligar. Você entende? Ele vai ligar e vai falar, eu quero resolver isso agora, isso é um absurdo. Essa temperatura, só um ser humano consegue entender. O software vai falar assim, calma, assim, você vai escrever para ele, calma, estamos agora, calma. Eu entendo, senhor. Nossa. O software é frio, né? A inteligência artificial é fria. Então, essa parte emocional, ela nunca vai conseguir resolver. Você sabe, Thiago, pelo que eu experimentei, só concluindo, Rose, pelo que eu experimentei, ela tem uma habilidade de perceber esse calor. Pelo menos no que eu testei, ela funciona, mas vai até a página 2. Ela percebe, Rico, ela percebe, mas ela não consegue te acalmar. Pois é, ela só fala, opa, vai pegar fogo, mas ela não consegue... Deixa eu passar para alguém, de repente. Ela vai passar para alguém, realmente, galera, precisa de um humano aqui. Precisa de um humano aqui, exatamente. É isso. Agora, falando especialmente do atendimento, né, ao cliente, que é onde a gente pode utilizar, né, os robôs, as IAs, tem uma coisa que me incomoda ainda em empresa, em geral, tá? Não importa o tamanho da empresa, é a gente realmente utilizar pessoas pensantes para questões muito operacionais. Como a gente acaba subestimando muito profissional, o cara é bom, eu preciso de alguém de negócio, eu preciso ter na minha ponta, no meu suporte especializado, um advogado, um contador, o cara que vai saber conversar, no final das contas, ele acaba tendo
grande parte do trabalho dele é extremamente operacional. Vai ler, vai entender, vai pensar, e vai clicar, e vai te... Eu vejo que, se a gente for no básico, que é usar a IA para dar velocidade para o cliente e deixar esse ser pensante para um outro nível, eu acredito que, de verdade, o ser humano não vai sair desse nível, que é a hora que precisa de uma conversa de alto nível com o cliente, de um direcionamento de negócio, muitas vezes, e atendimento ao cliente na frente, ali na linha de frente, a gente acaba respondendo perguntas básicas, por mais que tenha um artigo, eu quero falar... E a gente pega pessoas pensantes e limita elas e coloca dentro de uma caixinha. Eu vejo, especialmente falando do atendimento, a possibilidade de a gente ter pessoas pensantes numa camada mais pensante e deixar o robô falar, né, o IA, enfim, falar, fazer o trabalho mais operacional e mais braçal. Esse é algo que eu acho que a gente, né, vem testando aí, já no pote, lá atrás, né, não precisa nem ser muito, sabendo que bem feito ele pode trazer isso. Esse é algo que eu vejo de brilhante nessa possibilidade aí, de reter talentos e desenvolver talentos. E no fim é tratar dados, né? Como é que o robô pode tratar dados de forma mais inteligente e aquela busca desde uma pesquisa no Google, que às vezes você levava horas e horas para chegar a alguma conclusão, porque a quantidade de dados era infinitas, o robô em segundos te dá uma resposta muito próxima do que você teria se ficasse estudando durante horas o tema, né? Então, a gente poderia ter ido no Google e responder as perguntas que a gente está falando hoje, né? No IA. A gente poderia ter ido na IA. Entendi onde o atendimento pode usar. Mas a gente está aqui numa discussão alto nível, ouvindo que são pontos que o ser humano traz, né? Então, eu também acho que tem uma camada aí que ela sempre vai continuar existindo, e eu gostaria muito de poder passar essa camada para a operação e transformar essa operação em seres mais pensantes, em dar a possibilidade, eles já são, né, mas a gente às vezes não permite que não saia daquela bolha, né, operacional. Vai, Fernando. Não, muito bom, Rô. Fernando. Eu acho que tem um outro ponto aqui que a gente falou muito pouco também, o Rico trouxe o percentual de satisfação, né, assim como as nossas produções de conteúdo vão mudar, a forma como a gente vai olhar se 98, 99 ela é boa ou não é boa, também vai mudar muito, principalmente para aspectos qualitativos que a gente tem falado. O Thiago falou de, será que a gente vai conseguir interpretar o emocional? Estou testando uma ferramenta que ele me traz o sentimento daquele comentário. E ele já faz uma análise de NPS e apresenta uma SWOT. Cara, isso é uma super ferramenta para uma mente pensante. Quanto de nós hoje, na nossa operação, centenas, milhares de tickets, a gente vai olhar comentário por comentário para ter uma análise qualitativa, para eu ser assertivo numa análise SWOT, em poder levar resultado para o negócio? Sim, verdade. Né, a gente não... Você faz para uma amostragem. Né, quando a gente faz, né, quando as empresas de software ou parecidas com a gente faz. Eu acho que aqui também tem muito dessa interpretação, porque na verdade a gente quer que ele permaneça com a gente, mas é que nem o Bruno falou, não adianta eu ter uma análise SWOT entregue por uma inteligência artificial e eu nunca fechei um loop na vida. É mais um dado para a empresa, tá tudo bem, a minha obrigação é fazer a pesquisa, mas de fato, eu estou espalhando essa análise SWOT aos 4 cantos da empresa, porque senão eu não estou botando o cliente no centro como deve ser. De novo, é o básico. Né? Eu acho que aqui também tem um universo e um mundo a ser explorado, e o sentimento não é só na pesquisa qualitativa, mas é no mapa de calor, porque a gente está monitorando a jornada dele e o consumo de features ou não, ele pode interpretar isso como uma análise, né, qualitativa, até mesmo aí a LGPD pode ou não, mas a gente tem software que monitora em tempo integral se a pessoa está na frente do computador ou não está na frente do computador. Tá, mas e o sentimento que está sinalizando isso? É favorável ou não é favorável? Faz sentido a gente explorar também essa questão de lealdade, satisfação e quanto isso pode impactar o negócio das nossas operações? Muito. Isso é um ponto importante que você colocou, Fernandão. Eu vou dar até um exemplo de um cara que eu conversei no nosso evento lá. Ele é diretor técnico de uma empresa de software no mercado farma, né? Olha que engraçado. A gente estava batendo um papo, ele falou assim, cara, ao longo desse ano eu tive algumas reuniões com clientes, como a IA está no hype, né? Eu comecei a implementar algumas automações e fui
para mim, ele falou, cara, aliás, para mim é ótimo, porque quanto menos o meu cliente me aciona, melhor, né? Eu tenho menos custo de atendimento, suporte, e com isso melhora o meu ROI. E aí ele foi, ao longo do ano, uns 2 anos ali, melhorando automações, comprando softwares, melhorando justamente algumas pesquisas, fazendo as pessoas, inclusive, trabalharem um pouco mais na sua solução antes de abrir a chamada, e ele começou a ver aquilo funcionar para ele financeiramente e, eventualmente, o cliente não mudou muito a satisfação ali nas pesquisas que ele fazia. Porém, ele falou que 1 mês antes do evento ele perdeu um cliente grande. Ele falou, cara, sabe por que eu perdi? Ele me cobrava IA e falava disso o tempo todo, é um cara muito, que sempre gosta de falar de inovação, de novidade, e aí, de repente, por algum motivo, eles começaram a buscar o cancelamento, existiu o churn, e depois eu conversando com ele, porque tinha intimidade, né, falei, pô, por que a companhia trocou, né, cara? Quis trocar, como foi esse processo? Falei, não, cara, porque estava muito... O atendimento técnico de vocês, o suporte na ponta, nas lojas, estava muito burocrático. O meu usuário não estava conseguindo resolver os problemas técnicos dele no software. Pô, mas isso não aparece em pesquisa. Pois é, mas os caras estavam muito irritados, reclamando no corredor, falando um com o outro. E aí a gente começou a fazer, a gente fez um piloto com o software do vizinho, e o software do vizinho tinha atendimento humano imediato, full time. E aí, cara? O cara estava seguindo uma tendência, ele não viu em pesquisa o problema, ele perdeu um clientaço. Pá, porrada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer, entendeu? Eu sempre tive, Thiago, sua formação aí, muita restrição em automação de atendimento, no que se refere a chatbots e afins. Já vi funcionar em muitos lugares, uso às vezes, gosto às vezes não, mas no caso do atendimento a software, eu sempre fui muito restritivo, porque eu acho que o humano ainda, talvez com a IA, a coisa mude. Mas até aqui, com árvores de decisões e afins, já vi boas iniciativas, já vi coisas muito legais, mas o humano ainda ganha, na minha opinião. Um técnico bem treinado, com uma base de conhecimento do lado forte, eu acho que ele ainda consegue dar um atendimento ao cliente final melhor. Porque não é só resolver o problema, é o lance da felicidade do aquele usuário, daquele cliente, quando ele, quando ele resolve o problema com um humano ali, de repente bem atendido. Isso pode não gerar nem mais negócios, mas já evita um churn. Sim. Exatamente. Mas eu acho que isso que o Rico comentou, aí que entra a escalabilidade, né? A gente escala como um humano, com o uso da IA, preparando informações e dados para ser mais ágil. Né? Isso, não deixando de ser humano. Por aí que eu penso. Eu acho que esse é o caminho que quem está assistindo a gente pode começar a pensar, né? Tipo, seu suporte não vai acabar, calma aí. Como é que eu vou desenhar, né, a minha oferta de suporte de atendimento, né? Com base em IA, processo, indicador, mix humano e tecnologia e tudo mais. Papo alto nível, né? Como sempre. Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que todos aqui, entre nós e talvez quem esteja assistindo, com certeza sai daqui com mais ideias do que quando entrou, né? Sem dúvida. Sobre aplicação, sobre onde, né? Agora é aprofundar mais, estudar, né? Esse é um papel de um gestor, né? Também. Entender. Que acaba se tornando um tema recorrente, independente do que a gente for falar aqui agora, IA vai estar ainda mais envolvida, né? A gente vai falar de CRM, vai estar lá IA, vai falar de processo, IA vai estar agora. Agora vai virar cada dia mais natural. E como o Bruno falou, a gente tem que recuperar o tempo que a gente perdeu, entre aspas, né? E aproveitando, Thiago, como é que o Instituto entende essa questão do conhecimento com IA, né? Porque a pessoa muitas vezes se debruçava, estudava, e agora talvez ele tenha eu acho também uma provocação para o próprio Instituto, né? Como é que ele enxerga a IA na questão da capacitação dos profissionais da área de atendimento, suporte e afins? A capacitação técnica, Rico, com certeza ela vai ser cada vez mais facilitada pela IA, né? As coisas vão estar cada vez mais disponíveis e com mais facilidade de acesso para o que você realmente precisa saber ali. Mas a gente entende, e até conversando com outros institutos e tal, são as mesmas dificuldades que as universidades têm, né, que o ensino como um todo tem. Né? É você tentar usar a IA como no suporte, no atendimento em qualquer outra área, é você usar a IA a seu favor. Né? A gente olha para as atualizações de currículo que vem tendo, a gente prega muito a utilização da IA para melhorar a sua capacitação técnica, para você ir muito além do conteúdo que você vai aprender na faculdade, num curso, numa certificação que você tira.
né? Então a gente acredita muito nisso. O lance da gestão do conhecimento, como o Gil falou, esse é o caminho, é você cada vez mais ter inteligência artificial ajudando a montar esses conteúdos, para estarem cada vez mais disponíveis, sem intervenção do humano. Então, a gente acredita que o KCS vai numa linha daqui para frente, cada vez mais olhando em como os disponíveis podem ajudar na montagem dessa gestão do conhecimento. Só que você sempre precisar de um humano gerindo esse projeto, né? Você pode ter menos gente trabalhando, mas você sempre vai precisar de cabeças pensantes para colocar essas inteligências artificiais para funcionar. É a mesma coisa para um analista de suporte. Ele vai precisar usar a IA para agilizar o atendimento dele. Então, se ele fazia 10 atendimentos no dia, ele pode fazer 25, 30, né? E as equipes de N1 diminuírem, mas como a Rose falou, você ter atendimentos mais voltados a negócio ou mais complexos, com pessoas extremamente capacitadas. Acho que vai levando a barra, né? Acho que a IA vai levando a barra. É isso que a gente acredita. Como o Rico falou, né? O atendimento pessoal, né? Ele sempre é melhor. Né? Ele sempre vai ser melhor, só que a gente precisa pensar também na nossa produtividade como empresa, né? Isso aí. Então, competitividade mesmo. Exatamente. Então, nós temos que fortemente pensar em por que eu preciso de uma pessoa para editar um artigo, para escrever um artigo, sendo que eu tenho hoje tecnologia que vai fazer isso muito melhor que uma pessoa. Né? E vamos usar essas pessoas, na verdade, para gerar mais valor para o cliente. Eu acho que foi a Rose que falou do ser pensante, né? Isso. Eu acho que é uma troca aí, né? Que a gente vai fazer. Vamos pegar tudo que a máquina consegue fazer melhor do que a gente, mais rápido, né? E que não afeta, claro, a experiência do cliente, porque tem essa também que o Rico falou, né? Eu vou usar... Você lembra, Rico, até quando no primeiro evento do HDI, quando a gente começou a falar de bot, né? Para todo lado, que tinha um monte de gente que tinha implantado e tinha sido uma tragédia, né? Só feedback negativo de todo mundo, e as pessoas iam questionar, né? Pô, mas eu implantei, não tá bom, né? O problema não era a tecnologia, né? Lembra? A gente falava, cara, mas como é a sua base de conhecimento, né? Esses tempos eu encerrei uma conta bancária num desses bancos aí famosinhos da televisão, porque o bendito do bot acabou com a minha paciência. Eu só queria falar com uma pessoa, explicar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia, definitivamente eu não conseguia. Aí eu consegui cancelando a conta. Cancelar. Cancelando eu resolvi. Então vou te passar para uma pessoa, né? Pois é. Cancelei mesmo, porque eu cancelei por conta de falta de atendimento, tipicamente, entendeu? Sim. Então, é complicado. E a avalanche de tecnologias que invadem o mercado todos os anos e essa evolução. Tudo bem, a IA é uma revolução forte, né? É aquelas ondas que você fala, caraca, aqui teve uma esticada. Mas você tem mais tecnologia e as áreas de tecnologia cada vez com mais pessoas ao longo dos anos. E então você só vai subindo a régua. Você vai tendo cada vez técnicos mais capacitados tecnicamente, com mais conhecimento em níveis 1. Hoje, os treinamentos, a gente vê aqui, cara, na turma, nos últimos 2, 3 anos, o crescimento do número de turmas de analistas de SCA e DAST foi muito forte. O CSR não, a gente teve uma diminuição ao longo dos anos. E aí isso para a gente é muito claro. Aquele primeiro atendimento, ele subiu muito a régua. Então hoje, o analista que era N3 no passado, agora talvez ele faça o N1, cara, em muita empresa, principalmente de software. Então a capacitação técnica do N1 hoje no mercado de software, por exemplo, no mercado de cloud, cara, é muito forte já. Então, assim, os técnicos estão já num nível muito alto técnico no primeiro atendimento. E isso vira diferencial competitivo entre as empresas. Então, é muito natural, cara, os instrutores aqui cada vez encontrarem cada vez mais dificuldade para poder debater de igual para igual com um analista de nenhum. Então, é isso que acontece. Tipo, é esse o movimento que a gente vem assistindo, sabe? O que para o mercado é muito legal, cara. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais gente preparada. Porque você imagina no evento do HDI, né? A gente está fazendo um exemplo prático. A pessoa está fazendo uma palestra lá, alguém está com o IA na mão, faz uma pergunta super louca para o IA vem com uma provocação danada e o cara joga aquilo, entendeu? Porque o conhecimento vai estar muito grande, muito rápido. E eu acho que vai nos empurrar a ser mais pensadores, né? Eu acho que sim. Vamos nos obrigar a pensar mais, talvez, porque o robô está pensando mais. Eu acho que o robô pensa, a tecnologia está muito disponível, né, cara?
Acho que esse foi o lance do GPT, né? O GPT popularizou a IA. Então foi por isso que... né? E aí esse é antigo, mas ficou novo agora, né? É o velho novo, né? Exatamente. O Bruno colocou muito bem isso, né? Pô, a gente já tem inteligência mó tempão, né? Quanto tempo a gente fala de Watson e outras coisas? Isso. Mas é que o GPT ele trouxe pro varejo, né? Tá aí, galera. Pum, igual o Google. Busca à vontade. Esses dias eu coloquei minha mãe para brincar com o ChatGPT. Foi divertido. Exato. Cara, minha mãe, ela baixou o app, né? E ela fica perguntando tudo, brincando o dia inteiro. Ela se diverte, assim. Virou também uma questão de desafio para as pessoas que vêm de uma outra geração, que agora estão vendo uma facilidade tremenda, né, cara? Poxa, ela fala que tira todas as dúvidas lá. Ela vai em algum lugar, por exemplo, foi no cartório outro dia, perguntou não sei o que, a moça deu uma informação para ela, foi lá no GPT. A moça do cartório falou que se ela está certa, aí o GPT, olha, a informação que a gente tem da base do governo é essa. Ela foi lá e mostrou para a mulher, falou isso. Não está certo o que você falou. Sabe? Que é exatamente essa pergunta da palestra, Rico. É o mesmo princípio. É isso. Entendeu? Então as pessoas vão ficar mais capacitadas e quem está prestando serviço vai cada vez mais ter que ser um administrador de comportamentos e de temperatura de atendimento. Audiência, né? Em si, né? Você vai chegar no lugar assim, eu sei que para resolver meu problema eu tenho que fazer isso, isso e isso. Você vai fazer? Aí a pessoa, tá bom, calma. É o Dr. Google, né? Agora é o Dr. ChatGPT, né? Porque... É isso aí. Então é muito louco, cara. É muito louco que a gente vive. Mas é isso, né? O mais engraçado é que quanto mais tecnologia chega, mais profissional de tecnologia tem, mais profissional de suporte, de implantação, mais necessidade de pessoas técnicas entendendo dos negócios dos clientes, quando a gente está falando de software, né? Porque isso é muito importante, né? O contador usa um software de contabilidade, ele às vezes tem algum problema de imposto e quer falar com alguém que manja de fiscal. Então o cara tem que manjar e acabou. No N1, muitas vezes, né? Não é no N2. Então é isso, cara. Vai subir a régua. Muito forte. Muito forte. Mas é isso aí. Bom, pessoal, chegamos aqui já, até estouramos um pouquinho o horário aí. Mas, gente, obrigado demais pelo tempo de vocês aí. Valeu mesmo. Quem estiver assistindo, deixe seus comentários, ameaças, o que quiser aí, para a gente poder falar. Provavelmente vão ter algumas. E eu acho que é legal a gente, inclusive, falar desse tema, sei lá, mais 2 ou 3 vezes ao longo do ano que vem, para a gente ir atualizando o que a gente fala e ir postando aqui no canal para a galera poder ver, né? Eu acho muito bacana. Tem muita gente que assiste a gente e que recorda. Vou encontrar vocês em algum evento, em algum lugar, e falar assim, vocês falaram tal coisa naquele webinar. Isso acontece muito, né? A gente então é bem legal. Ô, Tiago, acho que até para ficar assim, para quem está ouvindo, né, que a gente já passou por essa fase várias vezes de, meu Deus do céu, a tecnologia vai tomar meu lugar, né, e a gente vê que isso não acontece, pelo contrário. Não acontece, cada vez mais gente. A gente anda do lado dela, cada vez exige mais conhecimento nosso para gerir ela e para trabalhar com ela, e é isso, e é só evolução mesmo. Né? Desde a Revolução Industrial, né, Rose? Oi? Desde a Revolução Industrial tem sido assim, né? Exato. E no final das contas é uma questão de competitividade. Talvez não não estamos preparados ou não. A necessidade vai fazer a gente correr atrás, como sempre foi no mundo de software. A gente nunca tem muita escolha, não estou preparado. Azar, alguém vai estar antes, né? Acho que é esse Com certeza, com certeza. Mas show de bola, gente. Então tá bom. Quero agradecer vocês todos aí. Obrigadão pela participação de todos. Foi muito legal. Ainda tem várias lives aqui. Também nossos encontros presenciais. Quem está assistindo a gente, manda para os seus amigos aí que isso aqui é um trabalho voluntário do Board para melhorar e evoluir a nossa indústria que a gente tem no Brasil. E é isso aí, pessoal. A gente se vê. Um abraço.